Vamos falar do Atlético, vamos trazer o Galo, porque jogadores do clube estiveram em ação neste sábado em amistosos para a Copa do Mundo. Quem traz detalhes é Paulo Azeredo. Fala, Paulinho. Alô, chegando com o Atlético, que teve aí jogadores convocados para o Mundial, para amistosos internacionais. É a data FIFA, né? Nesta sexta, hoje sábado, amanhã domingo. E jogadores do Atlético se destacando também nesta data FIFA. Comecemos então, Emerson Romano, por Júnior Alonso, que não volta mais pro Galo, é verdade. Já anunciou sua saída oficial do clube. Após a Copa vai jogar no futebol norte-americano, mais especificamente no Atlanta United, mas ainda por contrato é jogador que pertence ao Atlético, e inclusive, né, Romano, o Atlético ganha por isso, né? A cada dia $11 mil com a presença dele, Alonso, na Copa do Mundo. Então, por isso, o Júnior Alonso fez sua despedida para jogar o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México nesta sexta-feira, junto com o Paraguai, lá no Defensores del Chaco, em Assunção. O Paraguai venceu o Nicarágua 4-0. O Alonso jogou os primeiros 45 minutos, o primeiro tempo deste jogo. O Paraguai que estreia no Mundial na próxima sexta-feira contra os anfitriões, né? Um dos anfitriões, no caso, os Estados Unidos. Bom, depois do Alonso, o sabadão foi da presença de Ivan Roman, no amistoso em que o Chile enfrentou a equipe de Portugal, e o Ivan Roman foi um destaque negativo, porque se envolveu em uma briga, né, com o Rafael Leão, atacante português. O amistoso entre Chile e Portugal terminou 2-1 para os portugueses, e o destaque negativo porque o Rafael Leão e também o Ivan Roman acabaram se envolvendo em uma briga, com vias de fato, inclusive, e ambos foram expulsos deste compromisso. Para fechar, Romano, esses jogadores do Atlético que estão envolvidos em amistosos internacionais, amanhã, domingão, 5 da tarde, tem Equador e Guatemala. E aí, 3 atleticanos. Ángel Preciado, também Alan Franco e Alan Minda. Não temos ainda o time titular, né, da equipe do Equador, mas é bem provável que os 3 atuem nesta partida, se não como titulares, entrando durante a partida. E no Equador está a maior esperança, talvez, do Atlético em termos de valorização. Primeiro que o Júnior Alonso, como eu disse, não volta para o Galo. O time do Chile não está na Copa do Mundo. Então o Ivan Roman também não tem essa possibilidade de valorização. Agora, o Equador foi uma das surpresas, né, das eliminatórias, terminou na segunda colocação e pode ser também uma das surpresas deste Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. Por isso, essa expectativa para que Preciado, Alan Franco e Alan Minda façam também um bom Mundial e possam render, quem sabe, né, Romano, futuramente alguns milhões ao Atlético. Deixo para você e a Nath comentarem sobre esses jogadores do Atlético que estão disputando este Mundial lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Nesse momento, Nath, a única coisa que resta realmente é esperar a valorização e quem sabe vender, porque tá tudo parado, né? Com certeza, né, Romano? O Atlético observa com cuidado, né, essa disputa da Copa do Mundo. É uma vitrine muito grande, então o Atlético terá jogadores valorizando, né, se valorizando também o potencial do clube. O Equador tá no grupo E, né, junto com a Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao. Acho que o Equador tem chance de se classificar. Junto com Costa do Marfim deve brigar ali pelo segundo lugar. A Alemanha é favorita nesse grupo, mas a gente sabe que Copa do Mundo também às vezes nos reserva surpresas. Equador que vem de umas eliminatórias muito fortes, né, assim, brigou com o Brasil, brigou com a Argentina, um time organizado, um time talentoso. Então acho que é uma oportunidade para o Atlético ver seus atletas crescerem, se desenvolverem, se valorizarem e voltarem para o clube ainda para desempenharem de uma maneira ainda melhor na segunda fase do campeonato, né, no segundo semestre, mas tem pensando também num retorno financeiro, por que não daqui a pouco, né? Que é importantíssimo, ainda tava faltando La Plata. E falta La Plata, minha cara, Nath, inclusive para buscar os reforços. E aí, tem novidades no mercado, Paulo Azeredo? O Romano não tem novidade, não. Em termos de contratação, a gente tem o Atlético contratando o Léo Duarte, que é zagueiro, né? Foi contratado junto ao futebol turco, zagueiro formado dentro do Flamengo. Aliás, pouca gente comentou sobre isso.
Mas o Luiz Carlos, que é o gerente da base do Atlético, conhece muito o Léo Duarte. Esteve por lá enquanto o Léo Duarte, ou quando o Léo Duarte, melhor dizendo, surgiu no Flamengo, e com certeza bateu aquele papo com o Paulo Brax, também com o Barba Domingues, dando características deste jogador. E não teve mais nenhum nome até agora. Há muitas especulações, né? E esta época, Romano, é disso mesmo, né? Muitas especulações em termos de jogadores que podem chegar, jogadores do Atlético que podem sair, mas por enquanto, de concreto mesmo, digamos de verdade, né? Nisso tudo, só o Léo Duarte, que o Atlético já anunciou oficialmente e que vai chegar para reforçar o sistema defensivo. Aliás, sistema defensivo este, Romano, que nos últimos 5 jogos teve apenas 2 gols sofridos do Atlético. O Barba conseguiu dar uma consistência maior a esse sistema defensivo e fica a preocupação agora com o sistema ofensivo, com o ataque do Atlético. E aí vem a informação de bastidores que o Galo, nessa janela, também quer atacar neste setor, e quer trazer jogadores que possam agregar qualidade e trazer também mais opções para o técnico Barba Domingues, viu, Romano? Ô, Nath, você acha que esse mercado vai dar uma esquentada quando? Eu acho que principalmente depois ali da disputa da Copa do Mundo, ou reta final da disputa da Copa do Mundo, mas isso também varia muito, né? Assim, a gente sabe que tem equipes com maior poder de investimento, que talvez esperem, né? Olhem com mais cuidado até para atletas que estão disputando o Mundial. A gente sabe que tem clubes com maiores dificuldades, então precisam ser mais criativos, por vezes buscar atletas que estão livres no mercado, que acabaram de rescindir ou que acabaram de terminar um contrato. Muitas vezes esses atletas não estão no Mundial, então o clube pode se organizar mais rapidamente, né? A diretoria do Atlético já disse, inclusive, que não pretende gastar muito dinheiro, né, nessa janela, mas vai mapeando o mercado e entendendo também no time as carências, né? A chegada do Léo Duarte para essa zaga é uma chegada importante dentro dessa dinâmica, né, da criatividade, das oportunidades de mercado. O Léo Duarte saiu agora, enfim, teve o seu contrato encerrado no final de maio, então chegou sem custos pro Atlético, isso facilita, e não é porque às vezes o atleta chega sem custos que não quer dizer que ele não tenha valido a pena ou que não seja uma boa contratação, né? O exemplo mesmo, o Renan Lodge, estava livre no mercado, tinha rescindido o seu contrato lá no futebol árabe, chegou ao Atlético, tem se tornado uma liderança importante, titular absoluto desse time do Barba Domingues, então tem que ser criativo, tentar buscar esses atletas que chegam sem custos, porque aí você consegue ter mais dinheiro, né, para poder investir. Então, a chegada dele à zaga é uma chegada importante. Eu ainda tenho curiosidade para entender como que vai ficar a configuração dessa linha defensiva agora com a saída do Júnior Alonso, porque você coloca ali, o Léo Duarte joga mais pela direita, você tem Ivan Roman também, Lianco como opções. O Juan, um zagueiro mais central, e pela esquerda você tinha o Júnior Alonso, que vinha sendo titular, e você tem o Vitor Hugo, que vive de altos e baixos, não passa tanta segurança assim. Se a ideia do Barba for seguir no segundo semestre com uma linha de 3 zagueiros, talvez você ainda precise de mais um zagueiro nessa próxima janela de transferências, né? E olhar para o ataque. Aí é mais difícil ser criativo porque são os jogadores mais caros. Então talvez o Atlético nessa área precise desprender de um pouco mais de dinheiro. Mas é importante buscar referências para esse setor, que tem hoje o Cassierra como seu grande nome, mas chegou nesta temporada, né? Tá crescendo o seu futebol, o Alaminda também tá funcionando bem, o Coelho, mas depois da saída do Hulk, o Atlético ficou sem uma grande estrela no seu setor ofensivo, ou sem aquele cara que você confia que tem o poder de mudar, de decidir um jogo. O Atlético precisa buscar essa peça no mercado para encorpar esse grupo que vai ter 3 disputas no segundo semestre, né? 3 campeonatos de maneira simultânea, e esse elenco hoje eu não vejo com força para brigar nessas 3 frentes. Mas se chegar mais zagueiro, chegar uma referência para esse setor ofensivo, chegar quem sabe um cara para fortalecer também o meio-campo no sentido da criação das jogadas, você já vislumbra um Atlético bem melhor para essas disputas aí pós-Copa do Mundo, né? É verdade. Perdão, é verdade. Agora, se você acha que o Atlético tem jogador convocado só para a Copa do Mundo, tem jogador também da base em ação, hein, Paulo Azeredo? Tem jogador da base em ação e acabou um jogador que fez gol, inclusive importante para o Atlético ultimamente, não é isso?
Isso, Romano. O Cauã Pacini é outro jogador do Atlético, também convocado para seleções, mas para a seleção brasileira sub-20, né? Que está realizando amistosos no Chile contra a seleção chilena. E ele foi titular na vitória do Brasil por 1-0 frente ao Chile no Estádio Nacional hoje, na capital chilena, em Santiago, e volta a campo no próximo dia 9 de junho. Então, portanto, na próxima terça-feira, nós temos outro amistoso também desta seleção brasileira sub-20 lá contra o Chile. E o Pacini, muito provavelmente, né, titular dessa seleção, estará em campo também para representar o Atlético. Jogadores do Atlético se destacaram nos amistosos internacionais de preparação para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Na sexta-feira, o Júnior Alonso participou da vitória do Paraguai 4-0 frente à Nicarágua. Neste sábado, Ivan Roman, que acabou sendo expulso, também participou da vitória de Portugal frente ao Chile 2-1. E amanhã será a vez de Ángel Preciado, também de Alan Franco e Alan Minda jogarem pelo Equador este jogo contra a Guatemala às 5 da tarde. São jogadores do Galo que estão representando o Atlético no Mundial pela seleção equatoriana. Apesar de uma proposta do Panathinaikos, a decisão do Atlético e do jogador foi pela permanência. O Bernard chegou a ter um acordo verbal com a diretoria atleticana, algumas semanas atrás, de que se pintasse proposta ele seria liberado de graça no mês de julho. Você vai lembrar que o Bernard chegou a se desentender com os torcedores do Galo, depois de comemorar um gol, mandando os torcedores ficarem quietos, a coisa ficou ruim e o Bernard cogitou ir embora. Ele conversou com o dirigente do Atlético e pela relação muito amistosa entre as partes, o Galo chegou a dizer, se tiver proposta a gente te libera. O tempo passou, o Barba foi contratado, o Bernard retomou a condição de titular e hoje é protagonista do time, inclusive nos 2 últimos jogos com um gol e uma assistência. Temporada de 29 jogos, 5 gols e 2 assistências. Nos últimos dias o Panathinaikos procurou o Atlético oferecendo 1 milhão de euros. Paulo Brax agradeceu e descartou, o Bernard também demonstrou a intenção de ficar e é assim que vai acontecer, o Bernard segue como jogador do Atlético para o restante da temporada. Fala massa, muito bom dia, muito obrigado a todos aí que acompanhou o vídeo até aqui, você que curtiu o vídeo, já peço o seu like, deixa o like antes de sair do vídeo, vai ajudar demais aí o canal e claro, deixa o meu convite aí para quem tá chegando agora, não conhece o canal ainda, fica muito à vontade aí que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada e claro, deixa aquele like, o like é muito importante pro canal, vocês ajudam demais e a gente só tem de agradecer, tá bom? Fiquem à vontade, massa, fiquem à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá bom? No espaço de comentário do canal. A participação de vocês é muito importante aqui pra gente, tá? Ajuda demais. Então, muito obrigado pela sua preferência. Quem puder também estar compartilhando o vídeo com os amigos que curtem o Atlético Mineiro é de grande ajuda, vai aumentar cada vez mais os inscritos aqui no canal. Então, a gente só tem de agradecer. Muito obrigado pela essa força, tá? Mais uma vez, fiquem à vontade. Esse canal ele foi criado para atender toda a massa atleticana, então ficaremos atentos a todas as notícias lá fora. Qualquer novidade, a gente traz aqui pro canal, tá bom? Muito obrigado a todos, um forte abraço para quem fica. Convido vocês também a estar folheando aí, tá? Os vídeos anteriores aí do canal, para vocês estarem conhecendo o canal e tá vendo aí que esse canal só traz notícias do Atlético Mineiro. Nada mais, apenas do Atlético Mineiro. Então você tá no lugar certo, você que é atleticano. Então fique à vontade aí para estar olhando os vídeos anteriores mais recentes, que você pode estar até encontrando notícias que talvez não tenha assistido e tá aí se atualizando aqui no canal, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem à vontade, tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Massa, valeu!